No livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, Alice encontra o gato risonho e pergunta: qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Ele então responde com uma frase célebre: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eis um questionamento que deveria nos provocar de forma permanente. Aonde queremos chegar e qual o melhor caminho para isso? Se não temos um propósito bem definido, poderemos circular pela vida só cumprindo os propósitos de outras pessoas. Ou seja, você deixa de ser o protagonista da sua história e passa a ser um mero coadjuvante ou até um figurante da história dos outros. Saudações, estudantes, saudações a todas e todos. Eu sou o professor Márcio Iabe, doutor em Educação com doutorado sanduíche pela UFAL e pela Universidade de Lisboa. Eu criei este canal no YouTube para apoiar e complementar o meu trabalho docente, refletindo sobre o mundo do trabalho, seus desafios e suas oportunidades, e sobre a profissionalidade, o modo ideal para você exercer o seu trabalho. E peço o seu apoio. Inscreva-se no canal, participe e deixe o seu like, eu agradeço desde já. Quantas e quantas pessoas não passam pela vida cumprindo o propósito ou atingindo os objetivos de outras pessoas? Indivíduos que, ao invés de agirem, passam a vida só recebendo a ação dos outros. Qual é o seu propósito de vida? Quais objetivos precisam ser estabelecidos para se cumprir esses propósitos? E quais os caminhos que você definiu para chegar lá, onde você gostaria de estar? Vou refletir um pouco mais sobre propósitos a partir do exemplo das instituições organizacionais e suas missões, pois qualquer instituição em que você venha trabalhar, pública ou privada, ela tem um propósito e você deverá cumpri-lo, não é isso? Com mais de 35 anos de vivências profissionais, eu prestei serviço para muitas instituições, mais de 100, desde que cheguei em Alagoas, em 1995, além de muitas outras que tive o privilégio de conhecer antes de vir para o Nordeste. Dessas muitas instituições, eu identifiquei poucas que buscavam de forma verdadeiramente sistêmica e engajada com o cumprimento da sua missão, do seu propósito de existir. Uma que eu tive o privilégio de conhecer, foi um privilégio mesmo, foi a que mais me surpreendeu, a Unimed de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2004. Como todas as cooperativas de trabalho médico, a missão dessas organizações é conseguir mais trabalho para os seus médicos cooperados. Para isso, a Unimed BH traçou 4 objetivos estratégicos, que se fossem alcançados, cumpria-se a missão integralmente. Aumentar o número de usuários, aumentar o valor das sobras financeiras, reduzir os gastos administrativos e reduzir a sinistralidade. Mas o que mais chamou a atenção foi o que eles estabeleceram para que esses 4 objetivos fossem atingidos. Um 13º salário adicional para cada funcionário, cada vez que os 4 objetivos fossem cumpridos na sua integralidade. No ano anterior, aquele da nossa visita, os funcionários receberam o 17º salário. Conte comigo, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º salário. 5 salários adicionais no final de 2003. Mas só receberam esses salários extras porque os 4 objetivos estratégicos foram atingidos 5 vezes. Gente do céu, eu nunca tinha visto engajamento de funcionários com os objetivos da instituição como aqueles. As reuniões que marcaram para conhecermos determinados setores, áreas, eram marcadas em minutos. 13 horas e 17 minutos, 15 horas e 38 minutos, 16 horas e 18 minutos. Eu conversando com o Marcos, que estava comigo, rapaz, será que eles vão realmente começar essa reunião às 13 horas e 17 minutos? E todas ocorreram pontualmente nesses horários. E quando estava chegando o momento do término dessas reuniões, os gestores já se inquietavam. Está tudo certo?
mais alguma coisa? E diziam que precisavam voltar para o setor para trabalhar, pois tinham objetivos a cumprir. Além disso, quando nos levaram para conhecer os departamentos, vimos que os indicadores que mostravam se os 4 objetivos estavam sendo cumpridos ou não eram atualizados diariamente. Tipo assim, já chegamos a 14% do 15º salário. No dia seguinte, já chegamos a 16% do 15º salário. Eram fixados, esses objetivos, esses indicadores, na forma de cartazes, em local visível, para que, se necessário, pudessem se reunir e planejar os ajustes devidos. Ou seja, periodicamente estavam revendo o que deveriam fazer para cumprir os 4 objetivos. Mas atenção, hein? Por ser uma cooperativa, tratava-se de uma gestão verdadeiramente democrática. Não era só na palavra, na teoria, na narrativa. Era realmente democrática. Ou seja, a organização e a reorganização de trabalho eram decididas coletivamente pelos setores envolvidos e sempre acompanhadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Ou seja, não trabalhavam tão intensamente movidos por um chicote, coercitivamente, mas por um incentivo que todos desejavam e fazia um grande bem para suas famílias. Afinal, quem não gostaria de receber 5 salários a mais no final do ano? Essa cooperativa de trabalho médico tinha uma missão e definiram os caminhos estratégicos para o seu cumprimento. Mas vamos manter essa reflexão sobre propósitos, ilustrando agora com o caso da educação no Brasil. E vejam algumas incoerências que nós encontramos. Conforme a Constituição brasileira, a educação nacional visa o pleno desenvolvimento da pessoa, para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok, certo, a educação do Brasil visa ao pleno desenvolvimento do estudante, mas quantas instituições educacionais efetivamente, concretamente, focam nesse propósito? Quantas traçam objetivos estratégicos para isso e, principalmente, reúnem-se periodicamente, não anualmente, mas com muita frequência, para avaliação se estão ou não alcançando esses objetivos estratégicos? E mais, se o propósito é o desenvolvimento pleno do estudante, estabelecem os objetivos com base na multidimensionalidade corpórea desse estudante? Por exemplo, para Ferdinand Rohr, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, ele é do programa de pós-graduação em educação, o ser humano é composto de 5 dimensões básicas. A dimensão física, a dimensão das sensações físicas, a do campo emocional, do campo mental, onde se pode encontrar a sua racionalidade, imaginações e intuição, e a dimensão espiritual. Vejam que interessante. Para o professor Rohr, até a dimensão espiritual deveria ser considerada no processo socioeducacional, pois é nesta dimensão que se encontram os valores metafísicos, tais como a liberdade ou o amor. A liberdade, por exemplo, não é um valor fundamental para a vida em sociedade democrática? Não deve então ser desenvolvida? E o amor? A amorosidade não deveria ser uma característica importante para a profissionalidade docente? E além dessas 5 dimensões básicas, para Rohr existe também um número não fechado de dimensões temático-transversais, tais como as dimensões comunicacional, relacional, social, ética e outras. Daí eu ressalto: quantas instituições educacionais visam efetivamente ao pleno desenvolvimento de seus estudantes, a sua integralidade, ou continuam a desenvolver apenas as competências técnicas, as denominadas hard skills? Para Vitor Paro, professor da USP, o conceito de gestão ou administração educacional é a utilização racional de recursos, dos meios, para a realização de fins determinados. Grosso modo, organizar os meios para se atingir os fins, os propósitos, as missões. Qualquer organização, pública ou privada, para praticar uma gestão concretamente efetiva, deveria pensar nos meios, sim, lógico, mas principalmente nos fins. Quer ser um grande profissional e obter êxito em todas as organizações que trabalhar?
Identifique o seu propósito, a sua missão, analise-a em detalhes e se esforce ao máximo para cumpri-la, promovê-la, mostrando preocupação e interesse por ela. E quanto aos seus propósitos de vida, já foram estabelecidos? Ou como diriam os japoneses, você tem um Ikigai, o grande motivo pelo qual você deveria acordar todas as manhãs da cama para ir à luta? Segundo Ken Moji, autor do livro Ikigai, para algumas pessoas sair da cama não é um problema, mas para outras é muito difícil. Se você é uma dessas pessoas que todas as manhãs fica desejando que fosse um feriado, você precisa definir o seu Ikigai. Para os japoneses, ter um Ikigai é ter uma motivação contínua para viver a vida. É aquilo que te deixa ávido para receber cada novo dia. E como vimos num dos vídeos anteriores, o seu Ikigai deve ser encontrado na forma como trabalha e nas entregas que realiza. Mas, se você não sabe ainda qual é o seu propósito de vida, ou seja, o seu Ikigai, ou aonde quer chegar, ou os caminhos que deve percorrer, tudo bem, fica tranquilo. Qualquer caminho serve. A próxima provocação, ou seja, nosso próximo vídeo, vai refletir sobre uma característica importante dos trabalhadores, na busca pelo cumprimento efetivo de uma missão institucional. Fazem o que precisam fazer com excelência, com qualidade? A gente se vê.